Olá, pessoal. Continuando o nosso estudo sobre o átomo, a gente vai ver agora partículas atômicas. Vamos entender então do que são formadas as partículas atômicas. Nós já conhecemos o átomo, já sabemos que ele possui uma parte central chamada núcleo e uma parte exterior chamada eletrosfera. Então, os átomos, eles são considerados eletricamente neutros, ou seja, as suas cargas positivas são equivalentes às suas cargas negativas. Essas partículas que formam o átomo, os prótons, os nêutrons e os elétrons, elas garantem isso, especialmente prótons e elétrons que estão em equilíbrio. O átomo, ele possui uma propriedade chamada de massa atômica. A sua massa atômica pode ser calculada utilizando essa formulazinha aqui. Então vamos lá, vamos entender a fórmula. A letra A representa a massa atômica. Letra P, a quantidade de prótons, e a letra N, a quantidade de nêutrons. Ou seja, para eu saber qual é a massa atômica do átomo, eu tenho que somar a sua quantidade de prótons e de nêutrons. E aí vem a pergunta, tá, o átomo ele é composto de prótons, nêutrons e elétrons. Por que para saber a massa atômica do átomo, eu vou somar apenas o número de prótons e nêutrons? Por que o elétron não entra nessa conta? Porque a massa do elétron ela é desprezível. Ela é tão baixa que ela não chega a influenciar. Portanto, ela acaba sendo deixada de fora. Agora, para identificar os átomos, utiliza-se o número de prótons que cada átomo possui. Esse número de prótons é único. O número de prótons ele é representado pela letra Z. Letra Z significa número atômico, ou seja, o número de prótons de um átomo. Então, virando aqui a página, a gente tem um exemplo. O átomo chamado de lítio, ele possui número atômico 3. O que significa esse valor? Significa que ele possui 3 prótons. Seu número atômico é 3. Agora, a gente já sabe que os prótons e nêutrons eles ficam lá no núcleo atômico e os elétrons ficam na eletrosfera. Vamos falar um pouquinho mais a respeito da eletrosfera agora. Essa eletrosfera ela é composta de 7 camadas. Essas camadas são nomeadas por letras, letra K, L, M, N, O, P e Q, e podem ser nomeadas também por números. Camada K ou camada 1, camada L ou camada 2, camada M ou camada 3, e assim sucessivamente. Essas camadas elas têm diferentes níveis de energia. Quanto mais próxima a camada for do núcleo, menor a sua quantidade de energia. Quanto mais distante a camada for do núcleo, maior a sua quantidade de energia. E essas camadas elas têm uma outra característica muito importante também, que é a quantidade de elétrons que cabe em cada uma delas. Então vamos lá. Aqui na tabelinha abaixo, a gente consegue perceber a quantidade máxima de elétrons que cabe em cada camada. Então na camada K, cabem 2 elétrons apenas. Na camada L, cabem 8 elétrons. Já na camada M, cabem 18 elétrons. Na camada N e na camada O, cabem 32 elétrons. Na camada P, cabem 18 elétrons. E na camada Q, cabem 8 elétrons. A partir dessas camadas, a gente consegue fazer a distribuição eletrônica dos elétrons de um átomo. Vamos virar aqui na página 37. Essa distribuição eletrônica, para acontecer, ela obedece a algumas regrinhas. Vamos a elas assim. Primeiro, nenhum átomo pode ter mais que 8 elétrons na sua última camada, nem pode ter mais do que 2 elétrons na camada K. Ou seja, se um átomo tiver mais do que 8 elétrons na sua última camada, o que acontece? Ficam 8 elétrons nessa última camada e os sobressalentes passam para a camada seguinte. Além disso, existe uma outra regrinha. Nenhum átomo pode ter mais que 18 elétrons na sua penúltima camada. Ou seja, se a penúltima camada tiver mais do que 18 elétrons, os elétrons sobressalentes passam para a última, desde que essa não complete mais do que 8. Vamos para o exemplo, para ficar mais fácil. No exemplo número 1, nós temos o nitrogênio. Nitrogênio possui o número atômico 7. Significa que ele possui 7 prótons e 7 elétrons. Como é que fica a distribuição eletrônica do nitrogênio? Vamos lá. 2 elétrons na primeira camada, a camada K, sobram 5. Os 5 elétrons são colocados na camada seguinte, camada L. Como a gente viu anteriormente, na camada L cabem mais do que 5 elétrons, né? Cabem 8. Agora, pessoal, vamos para o exemplo de baixo, exemplo número 2. O cálcio. O cálcio possui número atômico 20. Se ele possui número atômico 20, são 20 prótons e 20 elétrons. Como é que fica a distribuição eletrônica do cálcio? Acompanhe aqui comigo. Na camada K, 2 elétrons, é o máximo que cabe nessa camada. Dos 20 foram 2, restam 18. Na camada L foram 8 elétrons, somando 10. Como o cálcio tem 20, sobram mais 10. Na camada M, são 8 elétrons. Aí algum de vocês pode se perguntar, poxa, mas na camada M cabem mais do que 8 elétrons.
Por que que só tem 8 aqui? Aí a gente volta naquela questão anterior, numa daquelas regrinhas. Nenhum átomo na sua distribuição eletrônica pode ter mais do que 8 elétrons na sua última camada. Então eu não poderia colocar todos os elétrons que sobram aqui na camada M. Coloco 8 aqui e os 2 sobressalentes na camada seguinte. Nosso próximo exemplo, número 3, é o rubídio. Ele tem o número atômico 37, ou seja, possui 37 prótons e 37 elétrons. Como é que fica a distribuição eletrônica dele? Camada K, 2 elétrons. Camada L, 8 elétrons. Camada M, 18 elétrons. Ou seja, as 3 camadas estão completas. Na camada N, 8 elétrons. Poxa, mas estão faltando 9. Por que que não vão os 9 aqui? Porque a gente sabe que na última camada não pode ter mais do que 8 elétrons. Então coloca-se 8 elétrons aqui e aquele que sobra vai para a última camada. Agora, vamos pular lá para o exemplo número 4, o iodo. A gente vai ter um número um pouquinho maior. Número atômico 53. Vamos lá, pessoal. Distribuição eletrônica do iodo. 53 prótons, 53 elétrons. Camada K com 2 elétrons. Camada L com 8 elétrons. Camada M com 18 elétrons. Camada N com 18 elétrons. E camada O com 7. Aqui a gente tem duas situações. Primeiro, na camada N, eu poderia comportar todos os elétrons que estão faltando. Porém, a gente tem aquela regrinha de que não podem haver mais do que 8 elétrons na última camada. Então, por que que eu coloquei só 18 aqui? Por que que eu não coloquei mais do que 18 elétrons e deixei 1 ou 2 lá para a última camada? Porque além de não poder haver mais do que 8 elétrons na última camada, a gente tem que lembrar que na penúltima camada não pode ter mais do que 18. Então a camada N, embora caibam 32 elétrons nela, só podem ficar 18 aqui, porque ela é a penúltima. Então ficam 18 aqui na penúltima e na última camada os 7 elétrons restantes. Lembrando que a última camada preenchida por elétrons ela é chamada de camada de valência, ou seja, a camada eletronicamente mais forte. Por exemplo, aqui no iodo, a camada de valência é a camada O, porque é a última camada ocupada por elétrons. Nos outros exemplos, na distribuição do nitrogênio, a camada de valência é L. Na distribuição do cálcio, a camada de valência é a camada N. E na distribuição do rubídio, a camada de valência é a camada O. Última camada ocupada por elétrons, então. Então, pessoal, aqui na página 38 nós temos a atividade número 1, que pode ser resolvida com conhecimento prévio, e a atividade número 1 do banco de dados, que pode ser resolvida com auxílio de um dicionário. Bons estudos!